Muito boa tarde, Brasil. Nosso programa não perde sempre a santa oportunidade dos acontecimentos de Brasília. E principalmente quando eles tratam de assuntos seríssimos. E nós temos a disponibilidade e a santa oportunidade de receber convidados que vêm participar desses encontros. Há um registro, por exemplo, né? Está acontecendo em Brasília um encontro nacional de apoio às pessoas com epilepsia. Um assunto pouco divulgado, pouco falado. Eu diria que cria, às vezes, até constrangimento em falar a respeito deles e que gera ainda hoje, em pleno terceiro milênio, um certo medo às pessoas de se aproximarem de pessoas que têm epilepsia. Por que isso? Um debate como esse acontecendo em Brasília é de suma importância para abrir um leque e tornar as coisas um pouquinho mais fáceis. O entendimento mais real. Poxa, você é portador disso, você é portador daquilo outro, seja lá o que for, nós temos que respeitar, acima de tudo, e tentar, sobremaneira, auxiliar uns aos outros na melhora, seja lá o que for. Aproveitando essa santa oportunidade do encontro, que está acontecendo exatamente num dos hotéis mais antigos de Brasília, né, que é o Alvorada Palace, e a gente vai recebendo aqui hoje duas convidadas, uma veio das bandas das Minas Gerais e a outra veio da cidade de Campinas, no interior de São Paulo, se bem que ela é quase uma capital do estado de São Paulo, belíssima cidade de Campinas. Ela é graduada em enfermagem, habilitação em saúde pública, trabalhou no Hospital das Clínicas Unicamp, 39 anos, nos últimos 10 anos no ambulatório de neurologia, onde iniciou suas atividades na assistência a pacientes com epilepsia. Ela é presidente da Assistência à Saúde de Pacientes com Epilepsia, né? ASP-ONG, criada em 2002, executora do projeto global OMS, Epilepsia Fora das Sombras. Isilda Sueli, de Assunção, seja bem-vinda ao nosso programa, viu, querida? Muito obrigada, bom dia a todos. Né? É uma alegria estarmos aqui. Você viu que a gente pega, como acabou de chegar no aeroporto, e já traz para cá, né? E a gente vem correndo porque a gente quer muito divulgar o nosso evento. Tá bem, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Também conosco, a nossa convidada é graduada em farmácia e bioquímica, é doutora em fisiologia, professora aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, atualmente é secretária executiva da EpiBrasil, Federação Brasileira de Epilepsia, secretária executiva da AMAI, Associação Mineira de Amigos e Pessoas com Epilepsia. Ela milita há 20 anos na causa em defesa das pessoas com epilepsia. Maria Carolina Doretto. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigado por esta oportunidade que a TV Gênesis nos dá de falar com os seus ouvintes, com os seus telespectadores, porque este assunto é realmente, infelizmente, ainda cercado de muito estigma, de muito preconceito, e nós precisamos da mídia para levar as informações corretas às famílias e às pessoas que têm epilepsia. E tem encontrado essa facilidade ou não? Olha, às vezes sim, às vezes não, né? Os avanços dos últimos anos na comunicação, né? O e-mail, o WhatsApp, o Facebook, tudo isto veio contribuir de forma muito importante para a divulgação. O que acontece? A epilepsia é cercada de mitos, bobageiras que as pessoas acreditam. E o melhor que nós podemos fazer é educar a sociedade, combater esses mitos, destruir esses mitos e colocar no seu lugar as informações corretas. Vou te dar um exemplo. Epilepsia é uma doença que vai durar toda a vida. Nem sempre. Pode durar ou não. Então, se uma pessoa vive com a expectativa de que vai ter doença a vida inteira, vai ser uma coisa.
Se ela vive com a expectativa que um dia ela vai ficar boa da doença, vai dispensar os remédios e vai ter vida normal, é uma coisa totalmente diferente. Então, a mídia, de um modo geral, rádio, televisão, tem sido os maiores parceiros nossos nessa luta por desconstruir esses mitos e construir no seu lugar as informações corretas, a expectativa de uma vida melhor, de tratamentos adequados que vão trazer conforto e qualidade de vida. Então, nós somos sempre gratos à mídia quando nos dá oportunidade. Mais do que isso, acho que, acima de tudo, trazer a informação, não é? Sim, é muito comum as pessoas acharem que pessoas com epilepsia não podem trabalhar, não têm capacidade laborativa, pessoas que não podem estudar, não conseguem, não devem casar, não podem ter filhos, e isso não é verdade. 70% das pessoas com epilepsia, elas levam uma vida praticamente normal, com as crises controladas, com medicamentos baratos fornecidos pela rede básica. Só 30% tem o que a gente chama de epilepsia de difícil controle ou refratária aos tratamentos. Mas por conta de todo esse estigma e esse preconceito, esses 70% não podem falar para evitar a exclusão. Nós sepultamos todo mundo no mesmo caixão, Pois é, e com isso perpetua a ideia na sociedade que epilepsia é aquela doença que a pessoa vai ter crise em qualquer lugar, não vai conseguir levar uma vida independente. O que não é verdade. Nós precisamos lembrar isso todos os dias. 70% leva uma vida praticamente normal. Estuda, casa, trabalha, tem filhos e está vivendo na sociedade. Ao nosso lado, no trabalho, no banco da escola. Temos que comum pensar. A gente encontrá-las e às vezes nem saber que são pacientes de epilepsia, né? Porque o número de pessoas com epilepsia é alto, é de 1 a 2%. Se você imaginar que quase duas pessoas a cada 100 têm epilepsia, faça um cálculo em Brasília, eu não sei qual é a população, mas é um número enorme de pessoas. É complicado. É complicado. Falando em números, e também eu estava vendo, ainda bem, a mídia também tem prestado atenção. Eu estou me aproveitando no programa de hoje de vídeos da TV Brasil, que fez uma série de reportagens a respeito. Foi agora, recente, mês de março. Que maravilha. E também a TV Bandeirantes, a coisa de uma semana atrás, mais ou menos, fez uma excelente matéria, falando exatamente, trazendo dados sobre epilepsia e mostrando, inclusive, alguns medicamentos e até cirurgia. Coloque esse vídeo da Band aí, por favor. 3 milhões de pessoas têm a doença no Brasil. A epilepsia é caracterizada por descargas elétricas anormais e excessivas no cérebro. Quase sempre ela é consequência de outros problemas de saúde, como tumores na cabeça, má formação, traumatismo craniano e dependência química. Este neurocirurgião explica que, na maioria das vezes, os pacientes têm sintomas mais a menos do que as crises convulsivas. Diversos tipos de sintomas e inclusive mudam de acordo com a faixa etária dos pacientes, né? Mas assim, a gente tem aqueles sintomas clássicos que são as desconexões ou as ausências, que a pessoa está aqui conversando contigo, de repente ela para e volta rapidamente. A Organização Mundial da Saúde estima que 70% das pessoas com a doença conseguiriam viver sem crises se fossem diagnosticadas e tratadas adequadamente. 11 medicamentos estão disponíveis na rede pública brasileira. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil há 27 hospitais que são referência no tratamento da epilepsia. Em casos mais complexos, quando os medicamentos não dão resultado, a cirurgia pode ser uma alternativa. A operação é feita nas partes afetadas do cérebro. Jerônimo passou pelo procedimento no ano passado. Os pais ficaram receosos com possíveis sequelas na criança. Sempre tem aquele receio, uma cirurgia que é muito invasiva, né? A gente mesmo não tinha total conhecimento como é que seria. É uma cirurgia delicada que dura de 4 a 5 horas. Hoje, com a tecnologia mais avançada, é possível reduzir os riscos. A gente estuda esse paciente a fundo. Estudando ele a fundo, a gente define a estratégia cirúrgica e pode também prever, ter uma previsão, assim, uma estimativa dos riscos que esse paciente vai correr. No caso do Jerônimo, deu certo. Depois da operação, o número de crises diárias diminuiu em 80%.
chegou a ficar quase 4 meses sem crise. Então, isso é um avanço imenso para a vida dele e para a nossa vida, com certeza. Diria, né? O Jerônimo virou o herói lá do sertão, né? Jerônimo, que belezinha. E falou exatamente o que você disse, né? 70% é totalmente diferente, quer dizer, passíveis, inclusive, de uma cura, né? Isso, mas para isso, acho que a Carol pode falar melhor sobre o número de pacientes que estão em tratamento adequado, as dificuldades para os tratamentos, né, Carol? Tem pesquisas realizadas na Unicamp que mostram que metade, mais ou menos, das pessoas com epilepsia não recebem tratamento ou recebem tratamento inadequado. Então, este é um outro problema. Quer dizer, às vezes não recebe tratamento porque não tem acesso, porque desconhece, porque acredita que já que vai durar a vida inteira mesmo, então não adianta nada. Só que quando a pessoa tem o atendimento adequado, quando toma a medicação correta, o prognóstico é muito favorável. Em 6, 8 anos de tratamento, a pessoa pode ficar livre das crises e dos remédios. Então, você pode me perguntar, nós podemos falar em cura da epilepsia? É o caso da cirurgia, por exemplo. Muitas pessoas que operam, a maior parte dos procedimentos cirúrgicos dão resultados espetaculares, como essa mãe mencionou aí. Né? A pessoa opera, continua tomando remédio, porque o problema é que ela não respondia ao tratamento farmacológico. Depois de operada, ela continua tomando remédio e passa a responder ao tratamento farmacológico. E depois de alguns anos, ela pode ficar livre das crises e dos remédios. Então, se isto for um conceito de cura, nós podemos até falar em cura de epilepsia ou remissão, tá certo? E as pessoas que têm epilepsia, os familiares, elas precisam saber disso. Elas precisam saber que nem tudo é feio lá para frente. Pode ser muito bonito. Só que elas têm que se informar, elas têm que, vamos dizer, romper com essas crenças fatídicas, essas crenças errôneas, que só vêm trazer atraso e prejuízo para a vida das pessoas. Esse atendimento médico, por que ele não pode acontecer? Não vou dizer que seja uma má formação do médico, muito pelo contrário, cada um se dedica a um tipo de comportamento de atendimento na área médica. É porque faltam profissionais nessa área? A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que nem todos os casos de epilepsia precisam ser encaminhados ao neurologista. As formas mais simples podem ser tratadas pelos clínicos gerais. E aí o especialista ficaria para os casos mais complexos. E aí, falando também dos pacientes que não recebem tratamento e das dificuldades e das crenças equivocadas, também tem as crenças religiosas. Em Campinas, uma cidade grande, quantas vezes eu escutei, a minha família não deixa eu buscar o remédio na farmácia de alto custo, porque é Deus que vai me curar. Né? Então, tudo isso interfere, existem crenças religiosas. Então, a pessoa vai procurar o tratamento em igrejas, com todo respeito a todas as religiões, mas epilepsia é uma doença neurológica, é séria e precisa de tratamento adequado. E outra dificuldade, né, Carol, é quando falta remédio, né? E isso é muito comum. Né? Quantas vezes? Mas voltando aí à questão do médico, eu passei a minha vida toda, embora eu não tenha formação médica, mas eu tenho formação em fisiologia médica, fisiologia humana, eu passei quase toda a minha vida, o meu tempo de trabalho, trabalhando em faculdade de medicina. E não é só minha observação, tem pesquisas que mostram que as faculdades de medicina não preparam os alunos nem minimamente para se enfrentar com uma situação de epilepsia. Então, tem falha, sim, das escolas de medicina. Bom, a Isilda falava de um projeto, de uma coisa da Organização Mundial da Saúde, que não é obrigatório que a pessoa que tem epilepsia seja atendida por neurologista, pelo especialista. Tem crises que são simples de serem tratadas,
Tem epilepsias que são simples de serem tratadas. E um clínico, com um treinamento, ele pode fazer isto muito bem. Então, nós aprovamos aqui no Ministério da Saúde, no fim do ano passado, um programa para implementar na atenção primária do SUS o atendimento a praticamente metade das epilepsias, que são as crises convulsivas. Agora falta, isso aí está aprovado, então nós temos que iniciar todo o processo de capacitar os médicos e todos os trabalhadores da saúde, para que, com isto, reduza a fila. Você estava perguntando do acesso. Isto. Tem várias causas para a falta de acesso. Uma delas é não ter neurologista disponível e ter uma fila enorme. Com esse projeto nosso, a fila deve diminuir para metade ou menos. Então, o clínico atende os casos mais simples e o especialista, o neurologista especialista em epilepsia, vai atender aqueles casos complexos, que muitas vezes são epilepsias chamadas refratárias, epilepsias de difícil controle, que realmente exige uma aptidão muito grande do médico para dar conta de controlar essas crises difíceis. Esse manual está no site do Ministério. Está no site do Ministério da Saúde, só que ainda não teve nenhum movimento do Ministério da Saúde no sentido de iniciar a implementação deste programa que virá beneficiar todas as pessoas. E ainda pega uma mudança de governo, é sempre Exatamente. complicado, né? Então, nós estamos esperando acalmar a situação assim, né? Novo ministro, novo governo, nova cabeça. Para a gente voltar ao Ministério da Saúde e tentar iniciar a implementação desse programa no Brasil inteiro. E aí é que está a importância vocês representam algumas dessas instituições, a AMAI, a EP Brasil, né? A ASP. Como a ASP é importantíssimo esses movimentos, até para buscar, como diz outra, a própria lei em benefício de uma causa, né? Isso. Você está citando o Ministério da Saúde, algo que já está disponível, faltando praticamente sedimentado. Exatamente. Eu acho que a parte mais, assim, mais técnica, de elaboração, está completa. Agora falta realmente ir a campo, e iniciar o processo de capacitação dos trabalhadores da saúde e começar esse atendimento. Você percebe que é todo um conjunto, né? Então, assim, temos que divulgar informações corretas, temos que capacitar os profissionais, né? Produzir esses materiais e capacitar os profissionais. Mas nós também fazemos o nosso evento aqui em Brasília estrategicamente, porque nós temos que estar perto do poder público e solicitar que sejam formuladas políticas públicas de inclusão. Então, não basta só divulgar, nós precisamos do apoio do poder público. A presença dele, sobretudo, num encontro como esse, para aprender e ver as necessidades um pouquinho mais, pelo menos, né? Conhecer essas demandas. A propósito desse seu comentário, Isilda, nós queremos convidar os telespectadores. Esse encontro nosso é encontro nacional de associações de pessoas com epilepsia, né, de todo o Brasil. Nós recebemos delegados. Nesse encontro, nós fazemos fóruns, debates, tiramos as políticas para o ano seguinte. Esse encontro ele é aberto, ele é gratuito. Então, nós queremos convidar os brasilienses que tenham epilepsia ou que tenham interesse na causa da epilepsia, profissionais, psicólogos, fonoaudiólogos, gestores, para compartilhar conosco os nossos debates. Vai ser no Brasília Palace, na sexta e no sábado. Começa sexta de manhã, 8 horas, e termina sábado ao meio-dia. A propósito, no sábado pela manhã, faremos um fórum que está, vamos dizer assim, criando muita expectativa, que é um fórum que vai tratar do uso da cannabis medicinal para tratar essas epilepsias de difícil controle. Então, nós vamos ter falando ali pais que usaram,
né, com seus filhos, nós vamos ter advogado falando da parte legal, nós vamos ter médico falando da sua experiência de tratar pessoas, especialmente crianças, né, com a cannabis. Então, quem tem interesse nesse e em outros assuntos são nossos convidados, que com muito prazer receberemos lá para participar. Ainda há muita dúvida, né, sobre o canabidiol, né? Maneiras de adquirir, sei lá. Eu via, era para estar inclusive conosco aqui o deputado Rodrigo Delmasso, que é nosso parlamentar de Brasília e participa desse encontro, falando da luta que ele atravessou, e eu acompanhei, porque como ele é muito ligado à Igreja Sara Nossa Terra e à nossa TV Gênesis, ele fazia direto programas aqui conosco para mostrar a luta para trazer o canabidiol em benefício, veja, inclusive de uma filha dele, que é portadora. Nós não preconizamos fumar maconha, liberação do uso recreativo da maconha, nós não temos nada com isso. E também não criticamos. O problema de quem... O nosso assunto aqui é utilizar um dos componentes de um extrato de cannabis para tratar uma das coisas mais terríveis que pode acontecer para uma pessoa. Tem crianças que têm 60, 70, 80 crises ao dia. Eu já vi falar. A criança nem come, nem dorme, porque ela gasta o tempo dela todo tendo crises. O que está autorizado pela Anvisa é o uso compassivo. O uso compassivo, o que é? É aquele uso de misericórdia. Não tem mais nenhum socorro para essa criança e tem a cannabis. Nós não podemos ser desumanos e por preconceito, deixar de usar esse derivado da cannabis, que é o... Isso já está permitido, né? Que é o canabidiol. A Anvisa já aprovou. Olha, mais que a Anvisa. A Anvisa já aprovou, só que o acesso é difícil porque o poder público não está fornecendo e é muito caro né? comprar. Então, muitas pessoas não estão tendo acesso, não por causa da Anvisa, mas por causa do preço. Então, o que acontece? A Organização Mundial de Saúde... Tem convênios internacionais na ONU que os países são signatários. Então, a OMS está já há alguns anos revisando a questão da cannabis. A cannabis não é revisada na OMS desde 1961. São 50 anos. A OMS não fica mais que 10 anos sem revisar um medicamento, um tratamento. Mas a cannabis está há 50 anos sem revisão. E está classificada num schedule, que eles chamam, numa lista, onde está a heroína e o LSD. É por isso que a dificuldade de utilizar a cannabis. E a cannabis não é esse demônio que se pinta. O que aconteceu? Os técnicos da Organização Mundial da Saúde estão há alguns anos já revisando essa questão, e no dia 18 de março ia ser votada em Viena a mudança da cannabis, da lista 5, que é essa onde está a heroína e o LSD, para a lista 1, que é uma lista de medicamentos originários de plantas com potencial terapêutico em medicina. Isso vai facilitar para todo mundo, porque a cannabis vai sair dessa lista terrível, né? terrível e passar para uma lista suave, que talvez não precise nem de prescrição médica para utilizar. Boa vontade, né? Precisamos ter boa vontade e compaixão das pessoas que padecem esses triste, tormentos. Né? Olha, eu citei, por exemplo, que a TV Brasil fez uma série de reportagens, e eu achei interessantíssimo uma delas, né, dando um exemplo de como a inteligência é capaz de superar os limites provocados pela epilepsia. O que os médicos estão fazendo para ajudar na qualidade de vida dos pacientes e o relógio que avisa a família quando uma crise epilética começa. Quer dizer, eles englobaram, fizeram uma belíssima reportagem. Coloca aí, por favor. Eu tenho uma lesão congênita no lobo parietal esquerdo. Ela fica em cima da minha área de cálculo. E quando eu só descobri isso depois de ter feito faculdade de matemática e física. A minha área lesionada, quando eu faço conta, aparecem alguns pontos espalhados no cérebro. Eu transferi algumas coisas, outras ficaram na própria área lesionada.
se adaptou. Se desenvolveram para poder suprir aquela que estava lesionada. Para nós entendermos melhor a doença e para oferecermos melhores tratamentos mais seguros para os nossos pacientes, é necessário um investimento pesado em ciência. Quais são os medicamentos que nós podemos usar e os tipos de tratamento cirúrgico que são mais eficazes e mais seguros para o paciente. Para desenvolver isso, é preciso um forte investimento em ciência. A cirurgia, eu demorei uns 15 anos para chegar nesse ponto, porque o médico tem que ter certeza de que ele vai tirar uma parte do teu cérebro que não vai fazer muito mal. O nome técnico que eles dão lá é localizar o foco epilético, é de onde vêm as crises. Te põe numa sala pequena, com uma câmera de vídeo e o eletro ligado. E aí a pessoa, o médico vai cruzar, o neurologista vai cruzar a parte do cérebro que está tendo crise no eletro com o movimento, com as suas reações quando você convulsiona. Não é? E aí ele tem certeza de onde vem a crise que você tem e se você pode ou não fazer uma cirurgia para eliminar o foco. Perdi a visão lateral esquerda, contralateral ao lado da cirurgia, né? Eu operei do lado direito, aqui eu não vejo a minha mão assim. Eu viajei para os Estados Unidos para participar do American Epilepsy Society, que é um congresso internacional de epilepsia. E foi lá que eu conheci a pulseira. Ela é também um relógio, ela está ligada a um aplicativo do celular. A pessoa que tem a pulseira obrigatoriamente tem que estar com o celular próximo dela. Se por um acaso você for ter uma crise, ela identifica através dos seus batimentos cardíacos. Aciona o seu celular e manda uma mensagem para todas as pessoas que são seus cuidadores. Ela também vai receber uma mensagem que você está tendo uma crise. Nós temos o que nós chamamos os marcapassos cerebrais, aparelhos que registram as crises e fazem um pequeno impulso elétrico para parar as crises. Fiz um implante do estimulador de nervo vago em 2007. É como um marcapasso cardíaco, só que ao invés de lançar estímulo para o coração, ele lança estímulo para o cérebro através do nervo vago. E ele faz com que o teu cérebro esteja sempre dentro da mesma corrente elétrica. Depois do implante do estimulador, eu tive uma redução significativa na quantidade de crises. E melhora na qualidade de vida, assim, foi impressionante. A gente precisa entender que 30% das pessoas têm epilepsia controlada com o primeiro, segundo fármaco. Essas pessoas têm vida quase que normal, se não fosse dizer que tem que tomar medicação 2, 3 vezes ao dia. Talvez um pouco mais de treino no campo da memória, no campo dos aprendizados, mas são pessoas que podem ter uma vida com qualidade de vida quase que 100%. Quem de nós tem qualidade de vida 100%? Quem de nós? Quem de nós? Não é verdade? Se ela tem quase 100%, está melhor do que nós. Pois é. E aí, como é que a gente vai continuar agindo? Nós vimos alguns benefícios, né? Até um marca-passo, eu não tinha mínimo conhecimento disso. E ele está autorizado, né, no protocolo clínico das diretrizes terapêuticas, ele foi autorizado para ser fornecido pelo SUS, né? Uhum. A dificuldade de certos tratamentos, no caso aí do estimulador do nervo vago, é o custo. Custa muito caro. Então, os serviços públicos de saúde às vezes não estão dando nem remédio, porque eventualmente falta, né, na distribuição. Mas olha, eu vou te falar, o Brasil tem dos melhores tratamentos do mundo. Os nossos neurologistas especialistas são muito bem formados, muito bem capacitados.
são muito dedicados ao estudo, à participação em congressos, a fazer pesquisa científica. O Brasil está muito bem nesse plano. E o que falta é acesso, porque não tem neurologista para todo mundo. Tem mais pessoas com epilepsia do que a capacidade de atender. Por isso que é tão importante implantarmos esse projeto que discutimos, que fechamos agora com o Ministério da Saúde. Criar novos acessos para as pessoas terem oportunidade de ver o médico, de receber o tratamento, de se tratar e ficar bem. E termos políticas que não permitam o corte no fornecimento do remédio. Isso é muito comum acontecer. Então, fica 3, 4 meses sem o medicamento. Isso é catastrófico, não é não? A pessoa que faz tratamento de epilepsia, ela não pode ficar sem o remédio, dependendo do caso, nenhum horário ao dia. Vamos dizer que ela tem que tomar 3 vezes ao dia, aí ela esqueceu de tomar num horário. Isso já pode ser suficiente para precipitar crises. Então, quem faz tratamento de epilepsia não pode ficar sem o remédio. E muitas pessoas, nós sabemos, elas não têm recurso para comprar o remédio. Então, é super importante, e aqui quero me dirigir ao poder público, aos responsáveis pelo fornecimento da medicação, que eles tenham conhecimento disso e façam de tudo para que nunca falte a medicação. Porque faltou a medicação, a pessoa volta a ter crise, esse cérebro se altera com essas crises, e mesmo que ele volte àquele tratamento que estava dando certo, às vezes pode dar certo, mas pode não dar certo mais, e a pessoa tem que começar os testes, novas drogas, novas doses, e não sei o quê, é ocupar a vaga no serviço de saúde que está atendendo, é ocupar o tempo da pessoa, ela faltar ao trabalho. Então, as consequências disso são enormes. Aí, o que acontece? A licitação falhou, a licitação tem um nome técnico para isso aí, quando não comparece ninguém para disputar a licitação, ou quando você faz a compra, o laboratório entra em falência e não entrega. Nós temos que pensar numa maneira de evitar isto, um plano B, para que cada prefeitura, ao sentir que não vai poder atender os pacientes com epilepsia, que ela já tenha mecanismo, autonomia para comprar, para fornecer de outro jeito, que não fique dependente dessa licitação. Porque as consequências são dramáticas. A pessoa pode entrar num quadro que se chama estado de mal epilético, ou em latim, usa muito a expressão em latim, que é status epilépticos, que é quando a pessoa convulsiona, quando ela tem uma crise, tem outra, tem outra, ou então ela tem uma crise contínua por muito tempo, e isso é gravíssimo, isso é uma emergência médica, a pessoa tem que ser levada para o hospital para receber atendimento médico. Então, essa coisa de faltar remédio parece que não é nada, mas é tudo. Não podemos permitir que falte remédio. Isso é muito... Então, em relação à interrupção de medicamentos, do fornecimento, como a Carol falou, nós precisamos de políticas públicas e sistema para que não falte. É comum eu receber telefonema do paciente que fala: eu estou sendo atendido na unidade de primeiro atendimento porque meu remédio acabou ontem. Ou então a diretora da escola fala: Isilda, meu aluno está 1 semana faltando às aulas porque foi interrompido o fornecimento do remédio. Então, não pode acontecer. Em epilepsia não pode, porque a pessoa se coloca em risco, além de todas aquelas consequências, ela vai se colocar em risco, ela pode até colocar outras pessoas, mas ela vai ter muitas perdas. E tem perdas também para o sistema público, né? Então, a gente tem que cuidar disso com muito carinho. A falta do remédio, que às vezes tem um preço bem menor, provocará um atendimento, às vezes até de internar o paciente e gastar um dinheiro 10, 15, 20 vezes maior do que o gasto que aquele vidrinho de remédio ou aquela cartela de comprimidos Você abordou um tema muito importante.
esses medicamentos, né, que são 4 básicos, fornecidos pelo SUS, são medicamentos muito baratos, muito baratos. E a falta de um deles pode levar a pessoa para a UTI. E ficar dias na UTI, em estado de mal epilético, como eu comentava, que são crises sucessivas ou uma crise contínua muito demorada, que se não for atendida, pode levar a óbito. Então, eu vejo que, eu não sei nem como resolver isto, mas o poder público, as prefeituras, as secretarias estaduais de saúde, elas teriam que ter um plano B. Por exemplo, se falhar uma licitação, se não aparecer o concorrente para a licitação, se fez a licitação, o laboratório faliu e não entregou, as prefeituras têm que ter um plano B para não deixar faltar. E eu não sei, eu penso que talvez isso possa ser resolvido com a aprovação de uma lei na Câmara de Vereadores, que dê poder ao prefeito ou ao secretário de saúde comprar para evitar essas catástrofes. Como são remédios de um custo barato, eu não quero crer, sinceramente, que um prefeito, um governador de estado ou até mesmo o grupo que faz a área de saúde acontecer no governo federal, deixe acabar para fazer uma compra emergencial. A gente conhece bem essa história de compra emergencial, todo mundo ganha, fica bom para todo mundo, mas para remédio barato, acho que nem isso compensaria, evidentemente. E tem outra coisa, muitas vezes o paciente escuta assim no serviço de saúde, olha, não tem, vai lá e pede para o seu médico trocar. E a Carol, que é farmacêutica, pode te falar, existem estudos que às vezes, não é assim, olha, toma um remédio, vai passar o outro. Às vezes é o mesmo sal, só que de marcas diferentes, e ele pode ter uma ação diferente. Então, não pode ficar trocando toda hora. Só fazer uma correção, Isilda. Muitos medicamentos utilizados para tratar a epilepsia são baratinhos, mas tem os caros. Tem os caros e tem os caríssimos. Né? O canabidiol é um deles. É um deles que é caríssimo. Mas eu gostaria, assim, de reorientar um pouco a nossa conversa aqui na TV Gênesis, e você que tem experiência nisto, que falasse um pouco da escola. O quanto isso o quanto isso é dramático para a criança com epilepsia na escola. Eu tenho uma experiência do ambulatório, né? E era muito comum o médico perguntar para os pais durante a consulta, o neuropediatra, como que está indo na escola? Ah, tá tudo bem. E quando ele pergunta para a criança chora. Ah, eu não tenho amiguinho, ninguém quer brincar comigo. Isso é a exclusão dentro da escola. Ou então, relato de mãe, olha, minha filha começou a ficar assustada, levei na psicóloga, tinha uma amiguinha na sala de aula que estava tendo crises. Quando eu descobri, fui à escola, a escola perguntou, quer que eu troco de sala? Não, a gente não quer que troque, a gente quer que esclareça. Até as crianças têm condições de entender na linguagem deles e de ajudarem a socorrer um amiguinho na crise. E depois a gente pode falar do socorro, né? Isso não vem lá de trás, dos áureos tempos em que já diziam, por exemplo, olha, a baba do cidadão que caiu ali, estou vendo na minha cidade um cidadão que tinha crises epiléticas, né? E se enrijecia todo e não toca, porque é contagiosa. Contagiosa. Puxa a língua para fora. Põe a mão na boca. Um negócio assim? Isso. Né? Então, eu acho que é isso. Esses são os grandes mitos. Então, nós temos que desmitificar, acabar com os mitos. Então, aproveitando aí que a Isilda está sugerindo o que a gente faz para atender uma pessoa que está em crise, primeiro, gente, a baba não é nada extracorporal. A baba é a saliva que, por causa da estimulação do cérebro durante a crise, aumenta em quantidade. Então, a baba nada mais é do que a saliva normal da pessoa. Você sabe que tem famílias que separam talheres e utensílios domésticos para ser usados só pela pessoa que tem epilepsia? Não sabia. Com receio do contágio? Então, o garfo, a colher, a faca, o prato, a xícara, a caneca, é usado, é assim... Especial dela. É como se fosse a doença mais contagiosa do mundo. Epilepsia não é doença contagiosa.
Epilepsia não é uma doença, como fala assim, que fora do corpo mística e sobrenatural. Sobrenatural. Não tem causa sobrenatural para a epilepsia. A epilepsia é uma doença natural, é uma doença do cérebro. Tem diagnóstico, tem tratamento, tem, vamos dizer, entre aspas, até cura, tá certo? Uhum. Então, assim, a baba. Baba é saliva, não é contagiosa. Desenrolar a língua, porque senão vai engolir. Língua não é engolível. Ninguém engole a própria língua. Verdade. O que desespera a pessoa que está presenciando é que quem está apresentando crise começa a ficar cianótico, começa a ficar roxo, por falta de respiração. Mas a pessoa não para de respirar porque engoliu a língua. Ela para de respirar porque o diafragma parou de funcionar. Então, desenrolar a língua, além de não ajudar em nada, ela provoca riscos para quem está apresentando crise e para quem está atendendo. Olha, nós mostramos ainda há pouco, né, no vídeo da TV Brasil, a inteligência trabalhando para ajudar. Mas também tem a própria ajuda que vem da gente. Sim. Achei interessantíssimo, né? Por que não um cachorro sendo treinado para avisar numa crise epilética, principalmente de uma criança? Isso. Por que não fazer determinadas ações que podem melhorar a vida daquelas pessoas? Bota esse vídeo aí, por favor. Estava no canil um dia, de manhã, chegou um cidadão, e o olho dele cheio d'água. Eu falei, caramba, ele falou, me ajuda, por favor. Aí ele falou assim, meu filho tem crise epilética, treina um cachorro para ele. Ele ficou sem respirar durante a noite, já quase morreu. Senta, senta, senta. Isso. A crise que ele tinha, ele esticava as duas pernas, o pescocinho para o lado direito e a mãozinha para o lado. Então eu tinha que simular a crise dele. A hora que a crise era forte, era desse jeito. Então, além da ansiedade, ele detectava o movimento do garoto. A hora que fazia esse movimento contínuo, ele tinha que latir. A gente vai para Marte, para a Lua, para Júpiter. Você faz de tudo, né? E nesse faz de tudo, eu resolvi experimentar o canabidiol. Tem toda aquela história que é proibido plantar, é proibido consumir, porque você pode ser preso. É difícil de conseguir e pode dar errado. Mais uma vez, pode dar errado. Atualmente ele não tem porque está sob controle, mas ele tinha 50, 60. Quando era bebê ele tinha umas 200 por dia. Era uma coisa violenta. Ele já tomava, com 2 aninhos, 19 comprimidos entre convulsionante, calmante, 19 comprimidos por dia e 70 gotas de um outro medicamento. E nem isso fazia ele parar. Eu, como mãe, já me sentia assim, sem recurso. Aí, quando me indicaram essa dieta cetogênica, e eu fui procurar, foi assim, a salvação do meu filho. A dieta cetogênica é indicada nos casos de epilepsia do tipo refratária, ou então uma dieta de difícil controle medicamentoso. Esse tipo de epilepsia envolve cerca de 30% dos diagnósticos. É uma dieta baseada em gorduras. Tomate? Ah, bom, tomate tem. No começo foi muito difícil. A primeira semana, os 5 dias, do jeito que os médicos explicaram, seria. Ele não ia aceitar nenhum tipo de refeição, comer muita salada. A pesagem dele, do bife dele, era um pouquinho maior que uma moeda de R$1. Então, assim, ele sentia fome, ele não queria comer. Isso, gordinho, muito bem. Ele tinha 20 crises por dia, da braba, chamada crise tônica. Tomava 5 tarja preta, hoje toma 1/4. A epilepsia foi colocada como prioridade, doença prioritária pela Organização Mundial de Saúde em 2015. Se eu tenho a cada 100 crianças, 2 possivelmente têm epilepsia, uma escola de 1000 alunos, ela sempre tem crianças com epilepsia. Será que eles identificam?
crianças e adolescentes com epilepsia são alvos de bullying, assim, 99%, principalmente porque as autoridades escolares não sabem ensinar ao acolher uma criança ou um adolescente numa crise epilética. Gente, isso é um problema de saúde que todos nós podemos ter, isso é um problema do cérebro, ele está tendo uma crise, olha, passarinho tem, cachorrinho tem, basta ter cérebro que a gente pode ter isso, né? Olha, precisa fazer assim assado, quando vocês virem alguém tendo este sintoma, é assim que faz, olha, já está passando, é só isso, não é nada mais. Então, deveria se aproveitar esses momentos para educar com relação à epilepsia, mas isso não acontece. Ah, que lindo! Que lindo mesmo, né? Não é bonitinho? E em relação ao que a Regina fala das crianças e da autoridade escolar, os professores não têm obrigação de saber o que é epilepsia, eles tiveram que estudar para ensinar matemática e português. Mas, sim, se eles tiverem uma criança com epilepsia, eles devem procurar se informar, pedir informação nas associações e orientar as crianças, porque o professor, ele é modelo de comportamento. Se na hora que ele vê uma crise, ele sai correndo, corredor afora com a mão na cabeça, ele acabou de ensinar para as outras 30, 40 crianças que epilepsia é uma coisa horrorosa. Se ele falar, calma, não está doendo, vai passar, você segura a cabecinha, você afasta o móvel que está do lado, pronto. São crianças que vão se tornar adultos sabendo socorrer. A criança, ela não tem preconceito. Pois é. Ela adquire o preconceito no convívio social. Porque está tão cristalizado na nossa sociedade esse preconceito, esse estigma contra as pessoas com epilepsia e contra a doença, que parece que é uma coisa que vem até nos genes, sabe? Mas a criança, ela nasce pura, ela não tem preconceito. Ela adquire o preconceito na convivência social. Verdade. Nós estamos encerrando o programa, poderíamos falar mais 2, 3 programas a respeito, né? Como é que a gente visualiza o que a ASP está fazendo? A ASP tem investido em projetos nas escolas e tem as pesquisas. Nós temos lá em São Paulo, foi criada ano passado a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Epilepsia. Nós temos 2 projetos de lei em andamento, um sobre inclusão escolar e outro sobre assistência. E eu posso dar um recadinho rapidinho, se der tempo? Então, foi feito um trabalho científico com alunos do ensino médio e perguntado por pesquisadores da Unicamp e da ASP, e perguntavam, epilético pode estudar, trabalhar, casar? E as pessoas falavam não. E quando perguntava, pessoa com epilepsia pode? Pode. Então, por favor, a partir de hoje, vamos falar pessoas com epilepsia. Esquece aquela outra palavra. Tá bem. Tá bom? Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Arremata aí, Maria Carolina. Bom, a EpiBrasil, ela, nesse encontro que começa sexta-feira, aqui em Brasília, nós vamos comemorar 15 anos de existência ativa, 15 anos de lutas. Nós somos, vamos dizer assim, nós somos o interlocutor, né, do governo. EpiBrasil, junto com outras entidades, que vem conversar com o Ministério da Saúde, que vem trazer nossas demandas, que vem discutir as soluções para as dificuldades das pessoas com epilepsia. Então, ser parte dessa história da EpiBrasil, para mim, é muito gratificante. E o importante é que a EpiBrasil vem crescendo de uma maneira espetacular. Ela está capilarizando em todo o país e nós estamos cada dia mais fortes. Tomara que aconteça sempre, viu? Eu só queria completar que a Frente Parlamentar, ela nasceu da Frente Interestadual, criada aqui em Brasília pelo deputado Rodrigo Delmasso, e a Frente do Estado de São Paulo, então, foi a primeira, né, dos estados, e ela congrega todas as associações, tem a BE, tem todos os movimentos de apoio do estado, e a ASP faz parte. Tá bem. Muito obrigada. Belíssimo encontro. Que a gente aprenda muito mais do que já sabe e, principalmente, tire das nossas cabeças as ignorâncias
que teimam em persistir e nos deixar longe daqueles que precisam de nós, viu? A gente diz tirar a epilepsia das sombras. Tá certo. Obrigado, obrigado. Muito obrigada. Espero ter contribuído um pouquinho mais para que a gente olhe com os olhos completamente diferentes para esses tipos de coisas. Meu Deus. Grande abraço.